Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, é um livro do Espírito de Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. Nós decidimos estudar esse livro já tem um bom tempo, nós já estamos na 100ª lição. Todas as segundas-feiras nessa casa a gente começou a fazer uma reunião e aí nós decidimos a seguir um roteiro. E escolhemos, né, não por acaso, este livro. Assim como outros tantos livros do Chico Xavier, parte dessa sua literatura ela tem um viés exatamente de consolo, de conforto, né, que eu acho que é a proposta verdadeira do Evangelho. Então, nessa rica literatura do Chico Xavier, nós vamos encontrar vários espíritos que, em alguns momentos, se prontificaram a conversar, né, a mandar as suas mensagens através dele. Aí nós vamos ver, por exemplo, o André Luiz, tudo bem? O André Luiz, né, ele tem uma coleção chamada Coleção do Mundo Maior, que são 13 obras, que tem assim como objetivo buscar entender como é que é a vida no mundo espiritual, né? E na sua relação com o mundo físico, naturalmente. Então, são obras de orientações mais doutrinárias, mais técnicas, digamos assim. Agora, grande parte da literatura do Chico Xavier, ela tem um cunho mais religioso, ela tem uma vertente religiosa. Por quê? Porque eu acho que era a característica, a natureza dele, né? Ele vem, assim como todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, ele vem de uma escola, né, de uma tradição católica, o que não é ruim, absolutamente, e isso deu, naturalmente, uma facilidade para que ele trouxesse as informações dos espíritos, né? Então, o Emmanuel, que é o espírito que nos fala essa noite, ele, né, em outras passagens, ele afirma, eu acredito que seja verdade, ele teve várias experiências neste mundo, né, experiências físicas, assim como todos nós aqui tivemos. E uma dessas experiências está muito relacionada à Igreja Católica, ligado à sua condição de homem da religião, né? Segundo nos afirma, ele teria sido padre Manuel da Nóbrega, lá pelos anos de 1500 e alguma coisa, 1550, quando fora um dos fundadores da cidade de São Paulo. Depois outra encarnação também, como um padre no México. Então, as informações que nos chegam, né, naturalmente, a gente trabalha com a hipótese, eu não posso confirmar nada, além daquilo que eles nos falam, né? Bom, mas onde eu quero chegar com isso? Que a ideia dessas obras, dessa obra e de tantas outras que foram trazidas pelo Chico Xavier, é exatamente o que nós estamos nos propondo aqui nessa noite, né? A gente alimentar o nosso espírito, alimentar as nossas forças espirituais dentro das dificuldades que naturalmente se desenham ao longo dos nossos caminhos, né? Jesus certa vez disse que a felicidade não é desse mundo. Ou seja, nós entendemos que a felicidade plena, ela pertence aos espíritos plenos, né? E esse mundo é um mundo de provas e expiações, onde nós vamos conviver com dores e sofrimentos. Não porque Deus queira ou porque Deus seja é, punitivo, né, ou alguma coisa assim, nada disso. É porque dentro da proposta de evolução do espírito, dentro dessa mecânica, né, que Deus criou com muita sabedoria, nós vamos lidar com a ignorância, nós vamos lidar com as dificuldades, com as limitações de espíritos limitados que somos. Então, espíritos limitados, naturalmente, vão ter momentos de dor e sofrimento, não só dor e sofrimento na carne, físico, mas principalmente moral e espiritual. Então, é praticamente impossível o espírito, no seu processo de evolução, ele se abster de sofrer. Não que ele seja obrigado a sofrer, né? Ele faz suas escolhas. E a maioria do sofrimento são exatamente nossas escolhas equivocadas. Então, a proposta do Evangelho, desde o seu início, quando ele surgiu com Jesus, né? Aliás, eu acho que ele é muito... a proposta evangélica, ela é divina, né? A própria palavra evangelhos, né? Evans quer dizer mensagem, gélios, anjos, a mensagem dos anjos.
do qual Jesus foi o divino portador, né? Então, a proposta dele lá atrás foi exatamente trazer um lenitivo para nós, trazer o alimento para as nossas almas, principalmente no momento em que a gente vai lidar com as dores e as dificuldades, que indubitavelmente vão bater na nossa porta, seja de uma maneira, seja de outra maneira, né? Seja através da perda de um ente amado, seja através de uma doença, de um problema financeiro, de um problema moral, da morte, né? Das dores físicas, enfim. Mais cedo ou mais tarde elas vão bater na nossa porta. E aí que entra a proposta do Evangelho. E aonde que entra a proposta do Evangelho dentro da visão espírita? Nós costumamos dizer, até um certo rompante de soberba, que o Espiritismo é o Evangelho redivivo, né? Mas por que nós dizemos isso? Porque a gente tenta realmente reviver a essência do Evangelho. Porque ao longo do tempo, né, ao longo que as religiões foram se construindo, principalmente a religião cristã, seja ela católica, protestantes, pentecostais, enfim, a gente perdeu um pouco da essência do Evangelho por causa da natureza dogmática, ritualística, né, do poder do homem de dominar o outro homem, de dominar as coisas, né, que é ainda inerente à nossa condição humana. Então a gente se afastou um pouquinho dos preceitos da essência do Evangelho. Então a obra do Chico, a obra do Allan Kardec, né, ela tenta reviver o Evangelho na sua essência mais pura, mais simples, que é o dia a dia, que é o lenitivo para o dia a dia, é o consolo para o dia a dia. Isso vale para todos, né? E a gente não precisa de ritualismo, não precisa de formalismos para a gente compreender essa mensagem, porque ela é simples, ela é objetiva, ela é clara. Então a proposta é essa. O que o Emmanuel faz? Nesse livro, assim como todos os outros, né, ele pega uma lição lá qualquer que ele escolheu dentro do Evangelho, seja do Novo Testamento, do Antigo Testamento, seja nos Atos dos Apóstolos, enfim, ele pega uma passagem e disserta sobre ela. Ele contextualiza, ou seja, ele traz essa mensagem para o contexto atual. Por que adianta a gente ler uma palavra que foi escrita 2000 anos atrás, de experiências que foram passadas por 2000 anos atrás por aquela gente, né? Parece tão distante de nós, mas não está distante de nós, muito pelo contrário. Ela é cada dia mais contextualizada, ela está cada dia mais presente nas nossas vidas. E cada dia mais a gente entende, exatamente por esses sofrimentos, né, por essas incertezas que nós passamos, a gente entende que a gente precisa dessa orientação, a gente precisa desse rumo. E aí o Emmanuel então vai, pega uma dessas passagens e traz. E aí nós nos propomos a levar até vocês através desse estudo, deste livro. Pois bem, então hoje o Emmanuel inspira-se em Tiago, no capítulo 5, versículo 9, onde Tiago disse assim, abre aspas, irmãos, não vos queixeis um dos outros para que não sejais reprovados. Bom, essa é a mensagem que Tiago escreveu lá, né? Logo depois de todo aquele acontecimento da passagem de Jesus no planeta. Montou-se a estrutura do Evangelho a partir do relato daqueles que conviveram com ele, né? Lembrando que Jesus não escreveu nada, ele viveu, ensinou e exemplificou, e coube aos seus discípulos e apóstolos a registrar os acontecimentos. Então Tiago registra uma passagem que Jesus teria dito isso, irmãos, não vos queixais um dos outros para que não sejais, pois, reprovados. Pois bem, então a partir dessa assertiva aqui, o Emmanuel discorre sobre ela. Ele pega essa assertiva e, como eu falei para vocês, ele tenta trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa reflexão do nosso dia a dia. E aí ele então intitula o estudo de hoje de queixumes. Queixumes, naturalmente, todos nós sabemos, vem de queixas, né? Vem de reclamações. E ele disserta sobre isso. Porque, de fato, a gente vai compreender isso ao longo do texto, né? De fato, uma das coisas que mais nos afastam do nosso equilíbrio espiritual são as queixas, são as reclamações que comumente nós fazemos.
É quase que uma autodefesa psicológica do ser humano. A gente cria, né, estratégias psicológicas, muitas vezes inconscientes, para justificarmos as coisas que dão errado nas nossas vidas. Então, onde tem esses mecanismos, são mecanismos de autodefesa, né? Não estão errados, mas eles também, em algum momento, eles têm que parar, eles têm que ser compreendidos. E um desses mecanismos são as queixas, são as reclamações. Nós temos este mau hábito. E quando eu falo nós, porque naturalmente eu me incluo dentro disto também, né? Que eu também tenho, infelizmente, este mau hábito. Pois bem, e alguém pode dizer assim, por que então que eu tenho este mau hábito, né? Por que que nós temos esses maus hábitos? Como eu relatei anteriormente, todos aqui somos espíritos em processo de aprendizado. É como nós estivéssemos dentro de uma sala de aula, né? Só que essa sala de aula aqui ela está meio que misturada. É como se fosse um supletivo, né? Hoje acho que não chama supletivo mais, né? Mudou de nome. Hã? Como? Não tem. Ah, sim. É o que a gente chama de escola de gênio, né? Em 6 meses você faz todos os anos. Bom, então nós estamos misturados aqui. Uns estão mais adiantados, outros mais atrasados. A diferença da Terra em relação aos planos espirituais, pelo que a gente pode observar, é que nós estamos todos juntos e misturados. Nós temos espíritos aqui bem primitivos, né? Nós temos espíritos evoluídos, poucos, mas nós temos. E nós temos a maioria que estamos numa condição mediana de evolução. Nos planos espirituais, pelo que a gente aprende, pelo menos pelo que eu aprendi da doutrina espírita até agora, existem as classes espirituais, existem as dimensões espirituais, e elas estão separadas frequencialmente e moralmente por atribuições, por estágios evolutivos. Os espíritos evoluídos, eles estão em lugares diferentes, os medianos em outros, os inferiores em outros. Mas comumente os espíritos mais evoluídos, eles assistem os que estão numa situação inferior. Já aqui não. Aqui nós estamos todos juntos e misturados, porque a grande proposta da evolução é o aprendizado através do relacionamento. A gente só evolui no relacionamento com o outro, né? Ninguém evolui sozinho. Nenhum homem é uma ilha, né? Alguém disse assim, e é grande verdade. A gente só evolui no relacionamento, no relar um com o outro. E muitas vezes o mais primitivo, o mais ignorante é a nossa escola de aprendizado. Então, nós temos esse hábito de reclamar da vida e das coisas e das pessoas, porque nós, naturalmente, estamos em estágios ainda em desenvolvimento. Porque aqueles que estão mais avançados, eles não vão reclamar do jeito que nós reclamamos. Então, nas escolas, eu estava citando o exemplo, que a gente estaria numa escola de aprendizado, tem aqueles que aprendem com mais facilidade e aqueles que aprendem com mais dificuldade. Tem aqueles que são mais esforçados, né, mais empenhados, e tem os mais preguiçosos, né, aqueles que levam a coisa mais na malandragem. E lá no final, evidentemente, quem vai passar de ano é quem se dedica mais. Pois bem, aí o Emmanuel vai assim: cada vez que os nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Bom, e isso é uma grande verdade, né? Cada vez que os nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Ou seja, nós estamos devolvendo para o mundo aquilo que nós somos interiormente, né? Quando eu queixo, quando eu reclamo de tudo e de todos, é porque eu estou dando ao mundo aquilo que eu estou, ou aquilo que eu sou. Então, o mundo que eu construo, ele passa a partir da minha construção mental, da minha construção interior. Então, quando a gente está mal, emocionalmente mal, a gente pode estar no melhor lugar no mundo, a gente pode estar no lugar mais evoluído, mais espiritualizado, onde as pessoas estão bem, mas se eu estou mal comigo, não adianta, eu vou estar mal desse jeito em qualquer lugar que eu estou. E tem pessoas que são o contrário, tem pessoas que estão tão bem e são já tão boas
que estejam onde estiverem, elas estão bem, independentemente do que está acontecendo em volta dela. Ou seja, o mundo é uma construção mental. Aquilo que eu vejo do mundo é aquilo que eu dou. É o meu próprio reflexo. O mundo é meu espelho, a partir do meu mundo mental. Então, quando eu exalto os queixumes, as reclamações, os defeitos alheios, nada mais estou fazendo do que refletir no outro aquilo que eu sou, aquilo que são as minhas mazelas, as minhas limitações. E a gente reclama de tudo, né? A maioria de nós reclamamos de tudo. Reclamamos da situação econômica, reclamamos da situação financeira, reclamamos do presidente, põe presidente, tira presidente, reclamamos da temperatura, está quente, está calor, aí chove, a gente reclama da chuva, aí para de chover, a gente reclama da falta de chuva. Ou seja, somos movidos, quase todos nós, por reclamações. E o que eu vou colher em troca disso? Ora, o que eu vou ter em troca? Aquilo que eu estou doando. Se eu sou um sujeito reclamão, queixoso, que nada está bom, tudo em volta de mim está ruim. Não adianta meu time ganhar, o Cruzeiro ganhar, coisa que não ganha, né? Então não adianta, eu vou continuar sofrendo. Por quê? Porque eu estou dando ao meio onde estou aquilo que eu sinto aqui dentro. E aí é onde o Emmanuel reflete sobre isso, e ele continua observando. Observa assim a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a sua própria palavra. Então, observa a ti mesmo, coisa que nós pouco fazemos, né? Conheça-te a ti mesmo. Essa palavra, essa frase é muito conhecida, né, lá da filosofia do Sócrates, né? E alguns até atribuem a frase dele, né? Mas não é dele. Ele estava grafada num templo de Delfos, né? Conheça-te a ti mesmo. E era a frase que norteava a proposta filosófica do Sócrates, né? É uma das coisas mais difíceis que nós temos de fazer, e conseguir fazer é isso, mas é importantíssimo que nós consigamos fazer isso. Conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas limitações, conhecer quem somos na verdade, porque como disse para vocês, a gente se envolve em mecanismos de autodefesas meio que para tapear aquilo que nós somos. E a queixa é um desses mecanismos. Né? Quando, na verdade, não há vergonha nenhuma em olhar para dentro de mim mesmo, através do reflexo que a gente vê nos outros e nas coisas, e dizer, não, peraí, eu sou uma pessoa reclamona, eu sou uma pessoa com muitos problemas, eu sou uma pessoa limitada espiritualmente, eu sou uma pessoa cheia de dificuldades e mazelas, mas muito mais do que isso, eu sou um filho de Deus e a minha essência é uma essência boa, é uma essência divina. Então, as mazelas fazem parte da nossa construção como seres humanos. Então, não há problema nenhum olhar para dentro de mim e entender que eu sou um espírito cheio de problemas, cheio de defeitos. Mas o importante é saber que nós não precisamos e podemos ficar na zona do conforto. Não é quer dizer que, então, que eu sou uma pessoa cheia de mazelas, de problemas, que eu vou dizer, não, peraí, vou tocar a vida do jeito que ela está. Eu sou assim mesmo, quem quiser que me ature, quem não quiser. Isso não vai resolver porque eu não vou sair do problema, eu vou continuar dentro daquela zona de conforto que eu mesmo criei para mim e vou continuar infeliz. Vou continuar dando para o mundo aquilo que o mundo dá para mim. Então, ele Emmanuel diz, reflita, conheça-te a ti mesmo, reflita sobre as tuas mazelas, não te culpe, porque elas fazem parte do teu processo de crescimento, mas saia da zona do conforto e comece a mudar o seu destino e o seu roteiro. Porque, gente, ninguém vai nos mudar. Essa palestra aqui vai ajudar vocês em alguma coisa? Claro que vai. O passe vai ajudar? Sem dúvida nenhuma. Quem está passando por tratamento espiritual vai ser atendido pela espiritualidade? Vai. Mas se eu sair lá fora, estou num processo de obsessão espiritual, passo pelo tratamento espiritual, opa, deu uma aliviada. Mas se eu saio lá fora e continuo repetindo os mesmos erros que eu faço, eu vou ter naturalmente de volta os mesmos sofrimentos, né? É o que o Einstein dizia, né? Que a gente quer mudar o resultado das coisas fazendo sempre as mesmas coisas. É impossível. É impossível.
Ah, eu estou bem? Tá, estou bem. Não, minha vida é boa? É boa, razoável. Me sinto confortável comigo mesmo, como ser humano, como pessoa? Sinto. Então tá ótimo. Está no caminho certo. Mas se a culpa te bate à tua porta, assim como bate na minha, é porque está te chamando para uma reflexão. E se você é daquelas pessoas que espalha roda, onde chega todo mundo se afasta, é uma pessoa que espalha queixumes, que espalha rancores, tem alguma coisa errada. Com certeza você não está bem. Não há como estar bem. Bom, se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exagere a culpa, recordando quantas vezes terá faltado igualmente contra o próximo. Nós somos muitas vezes taxativos quando a gente julga as outras pessoas, né? Gente, eu estou falando aqui, né, na terceira pessoa nós, porque eu me incluo também, mas quem não se encaixar no que eu estou falando, não se sinta ofendido, tá? Bom, mas de um modo geral, a maioria de nós, né, assim agimos. Nós somos muito rigorosos no julgamento do outro. E mais uma vez eu digo, quando a gente é tão rigoroso no julgamento do outro, nada mais é do que um reflexo de mim mesmo. Quando eu tenho ódio do comportamento do outro, é porque eu estou tirando e abrindo a porta do meu coração e julgando para fora. É isso? E uma coisa eu quero salientar para vocês aqui, quando a gente fala das questões dos queixumes, das reclamações, além de afastar as pessoas boas de volta da gente, porque isso acontece, se você irradia queixumes e energias ruins, as pessoas boas se afastam. As coisas boas se afastam de nós. Então, cada vez mais, o seu horizonte vai ficar nublado. Não sei se você se lembra, os mais novos não se lembram. Tinha um seriado dos Flintstones. Lembram disso? E tinha uma figurinha lá que era o Wowzy. O Wowzy era um personagem que aonde ele andava, e andava uma nuvem negra em volta dele, chovendo, caindo raio, tempestade. Alguém se lembra disso? Então, muitos de nós são esse personagem, né? Nós andamos com aquela carga negativa, exalando mau humor, exalando queixume, né? E, naturalmente, aonde a gente está, o ambiente não vai ser bom. A gente afasta as pessoas. Energeticamente falando, não é só espiritualmente falando, psicologicamente falando, não. É energeticamente mesmo. Nós somos uma grande usina de energia, de forças. Nosso pensamento vibra em regime fechado, estabelecendo-se de dentro de nós um campo psicoeletromagnético. Essa fala do André Luiz. É a nossa aura energética. Ela tem uma coloração, ela tem uma energia, a gente faz trocas energéticas com o meio ambiente, a gente dá, a gente recebe. Então, quando eu estou mal, exalando mau humor, eu estou prejudicando as pessoas que estão em volta de mim e estou recebendo forças negativas, porque os bons se afastam. E quando a gente fala isso, não é só do ponto de vista físico, material, a gente fala isso também do ponto de vista espiritual. Segundo a gente aprende na doutrina espírita, eu acredito que seja verdade, nós temos companhias espirituais em torno de nós. Inclusive que agora, neste momento, não é só dentro da casa espírita, não, onde eu estiver. Né? O mundo físico, o mundo extrafísico, eles se interagem permanentemente. É lógico que as regiões espirituais, né, as dimensões espirituais, elas têm essas separações que eu falei para vocês, mas tem as zonas intermediárias que a gente diz, que são os lugares onde espíritos desencarnados ainda em desequilíbrio permanecem por um bom tempo, até eles entenderem aonde eles estão. Alguns desencarnam e não conseguem entender ainda que desencarnaram. E ficam andando por aí, perambulando, e muitas vezes encontram em nós uma similitude vibracional, né? E encontram em nós um parceiro de reclamações, de queixumes. Então, além de eu afastar as pessoas boas que estão em minha volta e querem se aproximar de mim, e me afinizar com aquelas que também só sabem reclamar da vida,
eu tenho as companhias espirituais que vão se aproximar de mim e vão andar junto comigo. É uma lei da natureza, não é Deus que está colocando isso para nos punir. São escolhas. Nós vivemos de escolhas, de livre-arbítrio. Já somos espíritos racionais, já somos conscientes, fazemos essas escolhas. E a lei de Deus permite que assim seja. Então, muitas vezes, nós estamos andando, né, e aí estabelece-se um processo que chamamos de obsessão espiritual, na doutrina espírita, e que é um processo de troca espiritual. Eu começo a fazer trocas com o mundo espiritual, inclusive energéticas, levando, inclusive, a adoecimentos, a depressões, a suicídios, a exalar mau humor e adoecer. Porque o meu corpo, ele é mantido por minha mente. Nós entendemos que nós temos uma tríade, espírito, perispírito e corpo físico, sendo a mente do espírito no corpo mental a matriz de tudo, a matriz de pensamento e a matriz energética que mantém a nossa saúde física em equilíbrio. Espírito, perispírito e corpo físico, células, órgãos, né, que são regidos pelos nossos plexos. Coronário, frontal, cardíaco, laríngeo, gástrico, esplênico e alguns outros, que vão fazendo mantendo essa troca energética entre o corpo espiritual e o corpo físico. Então, quando eu faço a escolha de me tornar um homem ou uma mulher reclamona, né, mal-humorada ou mal-humorado, naturalmente eu já fiz a escolha de quem eu estou sendo alimentado. E quem eu estou alimentando. Existem trocas. André Luiz fala sobre isso. Ele chama de vampirismos espirituais. A coisa é séria. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Trocas energéticas, vampirismos espirituais. Assim como vampirizamos a energia daquele que está ao nosso lado, nós também somos vampirizados por irmãos espirituais que estão em processo de demência espiritual e que precisam das energias físicas. Por quê? Porque desencarnaram e ainda sentem a necessidade dos plasmas fluídicos dos encarnados. Então eles vão aonde? Aonde se sentem acolhidos. A pessoa que está bem, fazendo bem a caridade, equilibrado, né, refletindo, orando, tentando fazer as coisas certas, naturalmente ela repugna, ela afasta essas forças espirituais e vai atrair os bons espíritos que vão intuir. Mas, do contrário, respeita-se a lei de Deus, a lei de sintonia, e estabelece-se o que nós chamamos de um processo de obsessão espiritual. E, segundo Emmanuel, é o equilíbrio das forças inferiais que se refletem. Então, é muito importante sabermos isso, nós como espíritas, ou aprendizes do espiritismo, da responsabilidade que nós temos enquanto essas questões. Porque entendendo isso, antes eu só fazia de conta que sabia. Hoje, eu tenho certeza que eu sei. Se isso é verdade, eu acredito que seja, por aquilo que eu li, né? É lógico que tem gente que não acredita, todos nós temos nossas escolhas e as nossas opiniões, mas enfim, quem acredita nisso que eu estou falando, a gente tem uma responsabilidade maior, entendendo que esses processos eles existem, ok? E isso dificulta em quê? Dificulta que eu mergulhando dentro dessas nuvens pesadas, desses miasmas pesados, desses espíritos desencarnados e dos desencarnados, eu me torno joguete fácil na mão deles. E a dificuldade de sair lá de dentro desse buraco é muito maior. É muito maior. Quanto mais eu me envolvo dentro do processo, quanto mais eu afundo dentro de um túnel, mais esforço eu vou precisar fazer para sair de dentro dele. É por isso, por exemplo, que nós temos aqui as reuniões espirituais de desobsessão. Porque muitas vezes, reuniões essas, inclusive, pelas quais eu já passei. Porque muitas vezes a gente não dá conta de sair sozinho de dentro desse buraco. Muitas vezes alguém precisa jogar uma corda lá para dentro e a gente agarrar nela, mas precisa agarrar para poder sair, mas tem que ter a vontade. Se eu estou confortável dentro dessa situação, eu vou tocar o barco do jeito que eu estou.
Mas se vocês estão aqui hoje, eu acredito porque vocês não estão confortáveis. Assim como eu também, vocês buscam se melhorar, buscam evoluir. Né? Pois bem, então o Emmanuel continua aqui na sua fala sobre a questão do julgamento, né, e da culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o teu próximo. Então, quando a gente é muito taxativo em julgar o próximo, não nos esqueçamos que quantas vezes nós não também falhamos com o próximo. E quantas vezes ainda não estamos falhando. Né? A gente continua falhando, mas a gente continua julgando. E como eu disse, quanto mais rigoroso no julgamento, é porque mais fragilidade emocional eu tenho. É mais reflexo daquilo que eu sou. E assim como agradecestes a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando que em ti melhorias podem acontecer com o tempo, ampara também o teu irmão caído em erro, através do seu otimismo fraternal, para que você possa levantá-lo e bendizê-lo. Olha como isso é importante. Né? Uma das vertentes do entendimento da caridade no aspecto espiritismo, a gente faz a caridade, sim, materialmente falando, né, cesta básicas, pasada pechincha, a gente estimula isso, mas o conceito de caridade na visão mais real da doutrina espírita, não só da doutrina espírita, né, acredito que todas as escolas religiosas, é a caridade moral. É a caridade moral. Porque essa está ao alcance de todos nós. A palavra de consolo, a palavra de conforto, a mão que estende, a mão que acolhe, né? Ela está disponível em todos nós. Às vezes eu não tenho dinheiro para doar, não tenho uma cesta básica, não tenho uma condição financeira, mas eu tenho uma palavra para doar. Eu tenho um olhar de compaixão, eu tenho a possibilidade de dizer uma palavra de carinho, de conforto, de assistência. Então, não nos faltam mecanismos e elementos no dia a dia. E a prática da caridade, segundo essa perspectiva, quando a gente diz, na doutrina espírita, né, que fora da caridade não há salvação, é dentro desse entendimento. Ou seja, fora da prática do bem não há evolução, não há transformação. Não adianta. Porque a caridade nada mais é do que a síntese do bem. É a materialização da proposta do bem. Então, quando eu me predisponho realmente, de fato, me tornar uma pessoa caridosa, né, é porque eu já comecei a deixar aquelas nuvens negativas e comecei a mudar de patamar vibracional. É por isso que dentro das casas espíritas, assim também como de outras casas religiosas, né, que também fazem isso muito bem, a ideia de levar, de convidar as pessoas para trabalhar, de se envolver no trabalho do cotidiano da casa, é muito efetiva, é por causa disso. Vem trabalhar no Pasar da Pechincha, vem ajudar aqui no sábado, vem ajudar aqui na campanha do quilo, vem ajudar aqui no dia da distribuição das cestas, vem ajudar aquilo, aqui colar. Por quê? Você envolvendo no trabalho, você começa a mudar naturalmente a sua rotina de vida e a sua rotina de procedimentos. É um estímulo que nós somos convidados a fazer. Não só a gente faz, dentro do ponto de vista aqui verbal, né, mas um convite prático também. E quando eu digo que as outras religiões fazem isso, fazem sim, fazem muito bem. A religião católica faz isso muito bem nas suas diversas frentes. As religiões evangélicas fazem isso muito bem, principalmente na relação com as pessoas que estão envolvidas com drogas, onde muitos de nós não queremos chegar, eles chegam. Ah, tem críticas aqui, acolá? Tem, mas também fazem críticas a nós espíritas. Né? Então, nós também não estamos protegidos das críticas. Bom, então, quando a gente entende essa proposta, aí a gente começa realmente a mudar as nossas posturas. Quando eu me tornei espírita, eu comecei a participar de algumas atividades nessas frentes de voluntariado, inclusive aqui no hospital. E foi a melhor época da minha vida. Foi a época da minha vida onde eu me senti mais protegido espiritualmente, onde eu mais aprendi espiritualmente. Preciso até voltar.
Então, é um convite que nós fazemos e que a doutrina espírita nos faz e que o Emmanuel nos faz aqui. Se um companheiro te ofendeu, não te confies as reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente feridos os semelhantes. Quantas vezes, né, a gente tem uns ditados populares, né, que são comuns no nosso cotidiano, né, que dentre eles aquele que fala assim, eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Não é isso? Eu não levo desaforo para casa. A gente enche a boca para falar esse tipo de coisa, né? Qual outro, hein? Tem um que é da vingança, que diz assim: vingança é um prato que se come pelas beiradas, pouco a pouco. Gente, isso é terrível. Se você parar para analisar o tanto que isso é mesquinho, é como se eu dissesse: eu tenho prazer em ser ruim, em ser mal. Meu espírito é tão rude que eu dou uma boiada para entrar dou um boi para não entrar numa briga, mas não dou uma boiada para não sair dela. Se a gente parar para analisar, né, é lógico que são ditados populares, né, que a gente aprendeu e ouviu a vida toda, mas isso é um reflexo da nossa pequenez do ponto de vista espiritual, porque é exatamente o contrário. O que está no Evangelho e o que está em todas as religiões, porque as religiões conversam entre si. Quem faz as diferenças de religiões somos nós, os religiosos. Mas se você parar e colocar o judaísmo, o budismo, o hinduísmo, o xautoísmo, o espiritismo, o protestantismo, o catolicismo, a essência é tudo uma coisa só. A prática do bem, a evolução do ser humano, o perdão das ofensas, amar o próximo como a ti mesmo. Então é tudo que está na essência do Evangelho. Então quando eu digo, né, que eu não levo desaforo para casa, é como eu dissesse: eu sou tão mesquinho, eu sou tão pequeno, que eu prefiro dar uma bofetada numa pessoa do que levar esse desaforo para casa. Quando na verdade é exatamente o contrário. Porque o grande espírito vai ter a consciência de que aquele que está te ofendendo está numa situação deplorável espiritualmente. E a grandeza daquele que está perdoando, daquele que está relevando, é uma grandeza do espírito que já está num processo de transformação e de equilíbrio. É lógico que tem momentos que a gente cai, claro. É lógico que a gente tem momentos de vacilações, né, como diz aquela parábola do filho lunático, né, quando o rapaz perguntou para Jesus: Senhor, meu filho é lunático, ora está no fogo, ora está na água. Assim também somos nós. Ora estamos no fogo, ora estamos na água. Mas a gente já sabe que o fogo queima e que a água refresca. Então, se a gente já tem essa consciência, por que então continuar queimando? E a gente insiste muitas vezes em queimar, mesmo sabendo que vai ter a dor. Porque a dor é o lenitivo, é o reparativo disso. E assim como te rejubilastes diante de todos que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor. Olha o que está dizendo. Que aquele que te causou dor dentro dessa concepção, que eu acredito que seja a real concepção do ser, é o amigo. É aquele que te deu a oportunidade de vivenciar a dor e refletir sobre ela. Né? Por mais paradoxal que seja isso, né? Porque no primeiro momento a gente tem ódio da pessoa que te fez mal. Aqui dentro dessa concepção, aquele que te fez mal é aquele que te está dando a oportunidade de exercitar a sua bondade, o seu aprendizado. Isso é difícil de entender, mas é a realidade. Porque se eu quero avançar, se eu quero me tornar um homem bom, um homem melhor, dentro da construção de saberes que nós já temos, seja dentro do espiritismo, seja em outras escolas religiosas ou filosóficas, a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Só que a gente tem que se esforçar para fazer isso. Para largar esse homem velho, né? Como dizia Paulo de Tarso, né? Que a gente tem um homem velho que grita dentro de nós. É o homem do passado, aquele homem que realmente fez muita coisa errada, que está gritando dentro da gente,
Por isso que muitas vezes a gente afiniza com os outros, com as coisas erradas, porque o homem velho grita, mas eu já tenho o conhecimento do homem novo que eu quero construir para mim. Tem uma filosofia, uma metáfora do Platão, 500 anos antes de Jesus, muito interessante, que chama-se a Tríade de Platão. Platão dizia, metaforicamente, que nós somos como a seguinte figura: um cocheiro, um cavalo, uma carroça ou uma carruagem e 2 cavalos que nos puxam. E ele dizia que o cocheiro é a alma, é o espírito. Olha que interessante. A carroça ou a carruagem é o nosso carro físico, o nosso corpo. E os cavalos que nos puxam são 2 cavalos. Um cavalo é extremamente rude, extremamente forte, indomável. É o cavalo que representa os instintos humanos. E o outro cavalo é o cavalo sábio, prudente, equilibrado, domesticado, que representa a razão. E cabe à alma equilibrar, através da sua rédea, as forças que lhe puxam, os instintos e a razão, a inteligência, para que a carruagem siga com equilíbrio. Então, olha que interessante a tríade de Platão, né? Assim que somos. Nós temos 2 cavalos, ou 2 ursos se degladiando dentro de nós. O instinto, que muitas vezes grita, o instinto animal, o instinto de reprodução, o instinto sexual, o instinto de posses, de materialidade, de desejos, que não são ruins, são necessários, são úteis para a nossa evolução. Mas nós temos em contrapartida a inteligência, a razão. E a razão que domina o instinto é a que leva aos nossos sentimentos, o aprimoramento dos nossos sentimentos, que é a alma, que é o cocheiro, a metáfora de Platão. Pois bem, então faltam só 5 minutos, eu vou adiantar aqui. E assim como te rejubilasses diante de todos que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que te se faz instrumento de tua dor, através do ouvido do mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Uma coisa muito interessante é que quando a gente faz o bem para o outro, na verdade a gente está fazendo o bem para nós mesmos, né? Quando a gente se propõe a fazer o bem, eu me lembro desse trabalho que a gente fazia lá no hospital ali São João de Deus. Todo dia que eu saía de lá no final do dia, eu saía com um prazer na alma, uma coisa muito gostosa e prazerosa, né? Porque quando eu me presto a fazer o bem, eu já sou dono do bem. Então aquelas energias negativas que eu falei para vocês, que a gente domina, aquelas nuvens energéticas pesadas, quando elas se dissipam e eu começo a entrar nessa onda do bem, da transformação, eu começo a alimentar dessas energias boas. Por isso que a gente traz esse prazer da alma. Por isso que esse bem-estar faz parte da gente. E você olha a vida dessas pessoas, esses grandes espíritos, né? Como Buda, como Gandhi, como Madre Teresa, como Chico Xavier, eram pessoas que estavam em contato permanentemente com o sofrimento, com a pobreza, com a dor. Mas elas sentiam o prazer da alma, porque o que lhes alimentava, na verdade, era a gratidão, era o bem que elas estavam fazendo. E você pode olhar isso na história de todas essas pessoas. A pessoa, quando ela adquire uma condição espiritual elevada, ela não se afasta dos meios de sofrimento. Muito pelo contrário, ela vai de encontro a eles, inclusive no plano espiritual. Ou porque vocês acham que Jesus veio até nós? Para dar lição de moral? Naturalmente que não. É porque o espírito, quando está nessa condição, de uma condição crística, por exemplo, ele vai lá nos recônditos mais inferiores para poder levar o lenitivo, levar o consolo. E o evangelho nada mais é do que a materialização da sua assistência para todos nós, né? Então é isso, é essa troca permanente que a gente entende, né, que de mãos que a gente evolui. Então é nesse sentido que a gente entende que é preciso caminhar.
ou pelo menos que eles dizem para nós. O difícil é sair da condição de inércia que nós estamos. Eu ponho nós mais uma vez, porque eu me considero ainda nesse patamar, né? Sair dessa condição de inércia é o mais difícil, mas quando a gente consegue se movimentar, aí a gente não para mais. Aí a gente vai sendo alimentado por essas forças do bem. Porque como se de um lado existem as forças do mal que nos vampirizam, quando a gente muda a vertente e passa a construir o bem, a gente é alimentado o tempo todo pela espiritualidade. Quando eu estava vindo para cá, por exemplo, eu não tinha lido ainda a lição, e aí eu fiz uma prece no caminho e pedi a espiritualidade para poder me iluminar, para que as palavras que saíssem da minha boca fossem construtivas. E eu creio piamente nisso. E aí a gente sente a presença deles quando eles querem falar através da gente. E todo mundo que está aqui nessa sala é capaz disso. Não só da palavra, mas da assistência, do consolo, da amizade, do carinho, né? Todos nós temos esses recursos à nossa disposição e mais, além dos recursos, nós temos o lugar de exercitá-los. Que seja a nossa casa, seja o nosso lugar de trabalho, seja onde for, a gente tem essas oportunidades. Em toda conversão na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo submetido à censura alheia, vasculhemos, pois, o íntimo da nossa alma, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou piores do que eles. E em todas as circunstâncias, vejam bem, em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém ou das coisas, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em níveis mais altos e a fazer coisa melhor. É o que eu falei para vocês, né? A gente se alimenta da matéria que a gente dá, que a gente tem prazer de receber. Então, meus amigos, não estou aqui para dar lição de moral para ninguém, tá? Não me sinto nessa condição e não é essa a proposta. A proposta que nós temos aqui é a proposta da reflexão realmente, para que cada uma dessas palavras possam, de alguma sorte, entrar no coração de vocês e no meu também. Beleza? Obrigado a todos. Boa noite.